Olá, mais um café. E o assunto de hoje é vida equilibrada. Esse é um texto adaptado de John Dyer. Diz assim: vida equilibrada é um processo de aprendizagem constante, tanto intelectual, físico, social e espiritual. A vida de Jesus é um exemplo para hoje. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Jesus cresceu em sabedoria. Este é o desenvolvimento intelectual. Jesus, como você pode ver, exemplificado na síntese da inteligência, quando confrontou os professores e mestres da lei do seu tempo. Ao ler o Evangelho, observa o quão experiente Jesus estava sobre as Escrituras e quanto a você, quando paramos de ler, deixamos de aprender. E quando deixamos de aprender, deixamos de pregar. E quando deixamos de pregar, deixamos de testemunhar. Nada melhor do que pedir ao Senhor. E no final vamos orar sobre isso. O pastor Charles Spurgeon disse: o homem que nunca lê, nunca será lido. Aquele que nunca cita, nunca será citado. Irmãos, o que é verdadeiro para o líder, é verdadeiro para os outros. Você precisa ler. Quem pedir ao Senhor, Ele vai ensinar. Muito bem. Jesus cresceu em estatura. Este é o segundo ponto. E Jesus teve um desenvolvimento físico. Quando falamos de estatura, falamos do nosso estilo de vida. Hábitos alimentares, nutrição, recreação. Este aspecto da nossa pessoa influencia nossa autoestima e também a maneira como os outros pensam e nos veem. Existe alguma coisa na sua vida hoje em que, em obediência a Cristo, você não tem controle? Pensa bem nisso. Pensa, são 3 coisas sobre como cuidar das nossas condições físicas. Uma, preste atenção no que você come. Verdade. Segundo, faça exercício. Anda um pouco, não fica parado. Precisa. O coração precisa de exercício. A mente também. Terceiro, não se estresse. É isso aí. Se estressar é dar força para o coração se atrapalhar, tá bom? Terceiro lugar, Jesus cresceu em graça diante dos homens. Essa é a dimensão social. Isso significa que ele não viveu uma vida má, fofocando sobre os outros, mas era um bom amigo, alguém em quem se podia confiar. Em quarto lugar, Jesus cresceu em graça diante de Deus. Este é o desenvolvimento espiritual. Este último aspecto da nossa personalidade deve ser o primeiro a receber muita atenção, como exorta o Senhor Jesus na nossa vida. Não deve ser fragmentado, mas integrado com todas as dimensões da vida. Não podemos desenvolver inteiramente em outras áreas, intelectual, física e socialmente, se não estivermos fazendo progresso no nosso relacionamento espiritual com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Deus. Não podemos crescer em nenhuma dessas áreas sem ter também efeito em todas as outras. O crescimento espiritual deve ser o primeiro.
O restante deve se encaixar maravilhosamente em seu lugar apropriado. Então vamos orar agora. Senhor, ajuda-nos a aprender com Jesus esse crescimento, essa maneira de vida equilibrada. Ensina-nos, Senhor, a cuidar do corpo, da mente, das relações com as pessoas, mas também da vida espiritual. A leitura da Bíblia, a oração, o tempo a sós contigo, ó Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então te espero amanhã para mais um delicioso café, pão e fé. Venha sentar nessa mesa farta e seja alimentado. Que Deus abençoe. Até amanhã.